Paz, meus amados, shalom, graça e paz a todos. Vamos falar hoje, nossa aula sobre a consciência, né? Nós estamos falando sobre as faculdades do espírito e hoje nós vamos falar sobre a faculdade da consciência. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o nosso espírito, ele vem de Deus, né? O espírito, ele vem da parte do Senhor e ele é edificado, e à medida que a gente vai crescendo na fé, crescendo na comunhão com Deus, desenvolvendo uma vida com a palavra de oração, né? As faculdades do espírito, elas vão ficando mais aguçadas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a consciência, né? É fácil entender a consciência. Todos nós estamos familiarizados com ela. Ela é a capacidade de discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente, mas segundo a direção do espírito. Uma das coisas que nós precisamos entender aqui e começar entendendo é que a consciência não tem nada a ver com a mente. A nossa mente, ela é humana, ela é racional muitas vezes, né? E muitas vezes um julgamento segundo a mentalidade humana, nós podemos acabar fazendo algo errado ou pecando, porque a mente, ela vem sobre, quando nós lembramos de Adão, quando ele estava no deserto, no jardim, e existiam as duas árvores. Uma delas era o conhecimento do bem e do mal, né? A árvore do conhecimento fala muito da mente, né? E nós vamos falar muito aqui, você vai perceber que andar pela nossa consciência não está linkado a andar pelo que nós muitas vezes pensamos na nossa mente. A nossa mente, os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso, muito mais além do que os nossos. Está falando da luz da consciência, né? Paulo diz a Timóteo, guarda a boa consciência. A consciência é a luz do espírito, né? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Romanos capítulo 9, versículo 1, Paulo está esclarecendo que ele dá um testemunho, né? Ele está testemunhando de Cristo, está falando a verdade em Cristo e não está mentindo, não está andando na mentira, mas ele está andando na luz da própria consciência, que é a luz do Espírito Santo. Olha como isso é poderoso. Está falando muito além daquilo que pensamos, ou muitas vezes aquilo que vem na nossa mente. Está falando de um discernimento que vem de dentro, do Espírito, que acende a nossa consciência, que nos vai além do que é certo e errado, né? Vai além, é uma lâmpada que acende dentro de nós, que nos dá o discernimento para julgar aquilo que é bom e o que não é bom, o que é certo para Deus e o que é errado para Deus. Não é o que é certo para nós, muitas vezes o que é certo para nós pode ser errado para Deus. Muitas vezes o bem que a gente faz pode ser ruim para Deus, entendeu? Muitas vezes aquilo que nós fazemos julgando estar certo, correto diante de Deus, à luz da palavra, podemos estar fazendo algo totalmente errado. Porque muitas vezes nós andamos pela mente, não pelo Espírito. E andar no Espírito quer falar andar pela consciência, à luz da palavra, à luz do Espírito Santo. Ok? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atos 17, 16, capítulo 17, versículo 16. Quando comparamos os dois textos acima, vemos que a consciência está localizada no espírito humano. Olha que poderoso. Testificar, confirmar, recusar e acusar são funções da consciência. Paulo diz que em seu espírito ele julgou uma pessoa como sendo pecaminosa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3.
Julgar significa condenar ou justificar. Essas são ações da consciência. Ele não está julgando a ponto de condenar alguma coisa, uma pessoa. Ele está condenando uma atitude. Está julgando uma atitude, uma ação. É discernir no espírito o que é e o que não é. É discernir. A consciência, ela vai nos dar um empoderamento para discernir espíritos. E a Bíblia diz que nós precisamos ter o dom de discernimento de espíritos. E esse dom está linkado à consciência, à luz do Espírito Santo acesa dentro de nós, nos fazendo entender o que está por trás da matéria, né? Nos levando a entender o que está por trás de uma atitude muitas vezes. Pode para nós ser bom, pode ser bonito aos olhos do homem, mas diante de Deus pode ser totalmente errado, né? A gente pode ver muitas dessas situações na palavra mesmo, que diante dos homens poderia ser algo muito bom, muito bonito, mas diante de Deus era algo condenável. Amém? Muito frequentemente a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. A consciência, ela discerne, ela vai condenar coisas, muitas vezes, que na mentalidade humana seria aprovável, seria aprovado, não seria ruim, tão ruim, né? Damos o exemplo, né, de coisas relativas, que muitas vezes para nós não é tão ruim, mas para Deus é detestável. Quando uma pessoa está andando em desobediência, está julgando, está fazendo coisas que são desagradáveis a Deus, estão andando fora da palavra, fora dos princípios, desonrando ao Senhor na sua palavra, e muitas vezes está passando por necessidade, está passando fome, está sendo debaixo de um juízo, né? A gente olha, a gente se compadece, a gente vai e se envolve para ajudar, mas muitas vezes essa ajuda aos olhos humanos parece ser bom, parece ser louvável, mas diante de Deus nós estamos dizendo que Deus não tem capacidade de exortar ou levar uma pessoa a se arrepender através da sua própria atitude. Nós tomamos o lugar do Senhor, e isso é ruim, ok? Então nós precisamos entender que a consciência é a luz da palavra, é a luz do Espírito Santo dentro de nós, é a lâmpada, né? Jesus disse que a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, é luz, é o que ilumina os meus olhos, é o que ilumina meus pensamentos. Pensamentos é mente, iluminar os pensamentos é a consciência do Espírito, é o discernimento atrás daquilo que está sendo gerado na nossa mente, se de fato vem do Senhor ou não, se de fato é necessário e pode ser feito dessa forma. O Espírito Santo vai nos levar a condenar aquilo que Deus condena e amar aquilo que Deus ama, ok? Isso nós precisamos entender. Nós temos que amar o que Deus ama, nós devemos buscar o que Deus busca. Deus não julga pelo um padrão humano, Deus não se move pelo que o homem vê, Deus vê através do que o homem vê. Olhando para a vida de Davi, os irmãos de Davi eram guerreiros de guerra, homens com muito mais capacidade aos olhos dos homens de ser rei. O próprio Samuel, o profeta Samuel, no momento ele ficou impulsionado, mas o Senhor estava olhando Davi, um mirrado que estava lá cuidando das ovelhas. Então o julgamento de Deus não é igual ao nosso julgamento, irmãos. Nós precisamos entender que a consciência é a faculdade do Espírito Santo para nos dar um empoderamento para andar guiado pelo Espírito, não pela mente. Andar pelo Espírito de Deus.
pela consciência que vem do Espírito Santo, ok? Há muitas coisas que a nossa consciência recusa, mas a nossa mente aprova. Isso nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está aprovando padrões que a própria Bíblia está condenando. Nós estamos pela mente, pelos pensamentos, pela nossa forma de julgar coisas naturais, né? Acabamos prejudicando ou entristecendo o Espírito Santo e acabamos fazendo coisa que Deus não se agrada, certo? Então nós precisamos tomar esse cuidado. Devemos rejeitar uma vez por todas, caminhar segundo a mente. Nós não podemos caminhar segundo a mentalidade humana. Nós precisamos caminhar segundo a luz do Espírito Santo, ok? Segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Devemos rejeitar isso. Devemos rejeitar o conhecimento e buscar o Espírito. Nós devemos buscar andar não pelo conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo que é certo ou pelo que é errado. Nós devemos buscar andar e ser guiado pelo Espírito, pelo próprio Espírito de Deus. A vida de Deus é em nós, percebido em nossa consciência. Ou seja, a nossa consciência vai nos levar a fazer um julgamento além do que é certo e errado. Nós vamos fazer um julgamento aquilo que é agradável a Deus. Muitas vezes nós deveremos fazer coisas que aos olhos das pessoas ou da nossa própria mente é errado, é ruim, mas é agradável a Deus, porque está louvando a Deus, está adorando a Deus. Então a gente não pode andar pela base do que é certo ou errado, nós devemos andar pelo conhecimento do Espírito Santo na nossa consciência, discernir além da situação aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é agradável a Deus, ok? Mas a Bíblia diz que tudo, né? Precisamos entender, né? Precisamos ser absolutos sobre o que Deus condena em nossa consciência. O que Deus condena e o que Deus aprova, isso está linkado à consciência. Não é simplesmente o que é certo ou o que é errado. É simplesmente o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. O que é louvável a Deus e o que não é louvável a Deus. Nós precisamos ser absolutos, sucintos, precisos, né? Precisos. Que muitas vezes o que o mundo agradece ou louva é desagradável a Deus. E para nós muitas vezes não é tão errado, né? E Deus acaba não se agradando disso e nós acabamos trazendo juízo para nós mesmos. Mas a Bíblia diz que tudo que não vem da plena certeza da fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Certeza. Nós precisamos carregar em nós a certeza da fé. A consciência, ela tem certeza daquilo que vem de Deus, aquilo que é agradável a Deus. Ela vai ter um julgamento preciso e direto. Ela vai ser direta. A palavra diz que ela é a espada de dois gumes que penetra nas dimensões da medula, né? Da carne e do espírito. Ela faz divisão. Ela vai discernir o que vem de Deus e o que não vem. Ela vai discernir espíritos, né, que vem de Deus e o que não vem, profecias que vem de Deus e que não vem, o que é de Deus e o que não é. Não vai trazer confusão. A consciência vai te livrar da confusão, do espírito de confusão. Aonde Deus está, não há confusão. Quando Deus fala, não traz confusão. Traz revelação, traz entendimento, traz paz. Então nós precisamos ser cheios de uma consciência do Espírito Santo. Trabalhar essa faculdade, esticar ela, para que cada dia mais a gente precisa ficar preciso nos nossos julgamentos e no nosso entendimento. E julgar não está falando de julgar a pessoa. A Bíblia mesmo diz, não julgai o profeta, julgai a profecia. Seja direto, seja preciso no seu julgamento. Avalie segundo a palavra e segundo o Espírito Santo
o que vem do Senhor e o que não vem. Simples. Mas isso só você vai poder fazer com uma consciência acesa no Espírito Santo. Sem isso você não vai conseguir. Você vai fazer um julgamento mental, carnal. Você vai julgar segundo as suas próprias razões, suas experiências, e muitas vezes corre o risco de fazer um julgamento totalmente equivocado, certo? Só podemos servir a Deus com a consciência limpa, certo? Ninguém pode servir a Deus com uma consciência contaminada, sem a luz do Espírito Santo. Por quê? Porque devemos ser, todo cristão, todo filho de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 8, que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, são guiados pela consciência que é acesa pelo Espírito Santo. Então, nós não se movemos pelo que é certo e nem pelo que é errado. Nós se movemos pelo que o Senhor deseja, pela vontade do Eterno. Isso nós precisamos entender. Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 12, que nós devemos ser renovados a nossa mente. Ou seja, receber a consciência do Espírito. Trabalhar a ferramenta que Deus nos deu, para que a gente possa ficar preciso naquilo que estamos fazendo e se tornar filhos de Deus para a glória do Eterno. Nós não podemos andar mais sendo enganados ou sendo levados por vãs doutrinas ou o fermento dos fariseus, sermos guiados por coisas que acontecem. A Bíblia não fala que nós devemos correr atrás dos sinais. A Bíblia diz que os sinais acompanharão os que creem. Nós não devemos correr atrás, nós devemos buscar o Senhor e segui-lo, e os sinais vão nos seguir. É simples. A Bíblia diz que nós não devemos correr atrás da bênção, mas a bênção vai nos alcançar quando nós caminharmos guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, manifestando a glória de Deus, os sinais, a bênção de Deus estará sobre nós. Aquilo que Deus semeou ou separou para nós vai nos alcançar. Amém? Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo falando pela sua consciência. Aquele que nasceu de novo, da água e do Espírito, o Espírito Santo, ele vai falando através da nossa consciência, porque a consciência é a voz do Espírito. Uma consciência limpa, uma consciência saudável, uma consciência iluminada pelo Senhor. A voz do Espírito Santo, ela brota da sua consciência. Ela nos guia a toda a verdade. Ela nos guia à vontade de Deus. Ela nos guia ao Eterno, a caminhar nos seus propósitos. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, devemos perguntar ao Senhor se é válido fazer, se realmente é isso que devemos fazer, se esse é o caminho que devemos tomar. E a voz do Espírito Santo vai soprar na nossa consciência, nos levando a um lugar de sobrenatural, de paz, de entendimento, de graça de Deus para fluir. Simples. Ninguém jamais poderá dizer que não sabia. A nossa consciência tem a função de testificar conosco a vontade de Deus. Ou seja, a nossa consciência vai testificar, né? Por quê? Porque o mesmo Espírito que habitou em Cristo é o mesmo Espírito que deve habitar no cristão. O mesmo Espírito que selou Cristo para o dia da ressurreição, o mesmo Espírito que guiou Jesus, que levou Jesus ao deserto, que trouxe Jesus empoderado pelo Espírito, que guiou Jesus na sua jornada, é o mesmo Espírito que nos guia hoje através da nossa consciência. Ou seja, ele vai testificar daquilo que estamos fazendo, ou vivendo, ou andando, ou buscando. Ele é o selo. Por isso Paulo diz, nós devemos guardar o Espírito Santo, não entristecê-lo, porque ele é o selo da salvação, ele é o selo da nossa redenção, ele é o selo. O dia que Jesus voltar, nós seremos ressurretos, nós seremos chamados, nós seremos levados pelo Senhor nas dimensões celestiais para sermos glorificados, receber um corpo de glória através do Espírito Santo, querido, que é a luz da nossa consciência. Por isso nós devemos treinar a nossa consciência
cada dia mais e sermos guiados pelo Espírito Santo. Ok? Deus abençoe a todos e um forte abraço.